Autores: deputados Edmar Pirineus, deputado Haroldo Sataque e deputado Maurílio Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 534/92, tramitando em conjunto com os referidos. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Vai ter coro não, hein? Vai ter coro, falta um. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado de Loares. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Rainha. Ausente. Deputado Asli. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. O projeto de lei 534/92 foi aprovado em segundo turno com 14 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 10 deputados ausentes. Solicito ao deputado José Edmar que assuma a presidência. Vem cá, Zé. Peniel, senta aí também, Peniel. Senta também. Pois é, pô, ganhei, porque eu vou fazer? Eu não vou aceitar? Com muito gosto. Senta aí, Peniel, também. Peço ao secretário para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia, número 11. Item número 11, discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 650/92, que inclui o ecotismo como método complementar de educação e da outras providências. Autor, deputado Benício Tavares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda.
Sim. Deputado Miqueias Paes. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Rainha. Ausente. Deputado Asli. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Agora que vai chegar no meu. Não, só eu fico pra você. Você fica. Qual é o item seu? Declaração do Asli. 14. O projeto foi aprovado com 14 votos favoráveis, 10 ausência. Declaração de voto do deputado Vasli de Rolha. Eu preciso lá primeiro. Você vai declarar voto? Ah, desculpa. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar-me, eu dei o meu voto sim, e entendo que a proposta do escotismo é uma proposta de valor significativo, entretanto é importante nós recuperarmos que essa é uma proposta desenvolvida nos países britânicos, que não necessariamente se adequa a sua metodologia plenamente ao modelo dos países subdesenvolvidos, em particular em países tropicais. No entanto, eu creio que há muito o que contribuir na formação do estudante. Então, os pedagogos têm de ter essa clareza de poder saber diferenciar uma coisa ou outra para melhor aproveitar essa contribuição histórica do Baden Powell, que foi o grande articulador e proponente dessa proposta. Obrigado. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Zé Ramalho. Senhor presidente, nós sabemos que a sessão daqui a pouco, nós teremos aí a sessão solene para a entrega de título. E gostaria de que Vossa Excelência tivesse a condescendência de botar em votação agora o item 36, que já vem há umas 8 sessões, que a gente não consegue chegar até ele. Solicito a Vossa Excelência que fosse colocado em votação agora, senhor presidente, se possível. Peço ao senhor, quero responder ao deputado que tão logo faça a discussão e a votação do item número 12, já anunciado, colocaremos em discussão o item proposto por Vossa Excelência. Discussão e votação em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei número 67/95, que dispõe sobre a criação da Escola Técnica da Região Administrativa do Recanto das Emas e da outras providências. Autor, deputado Adão Xavier. Em discussão, a palavra ao deputado Vasli de Rolha. Zé. Senhor presidente, eu gostaria de elogiar o deputado Adão Xavier pela iniciativa e, ao mesmo tempo, lembrar que o Recanto das Emas é uma cidade, hoje, muito próximo ao Areal, que é a parte da Guatinga Sul, que possui uma escola técnica que há 2 anos vem sendo implementada no Distrito Federal e que há muito que ser construída. E eu acredito que este projeto, ele traz essa possibilidade, particularmente do deputado autor, de poder aglutinar a rede escolar pública do Recanto das Emas num processo de discussão com aqueles que já estão funcionando para ver como melhor aproveitar as próprias instalações hoje já constituída ali no Areal, para dar início a um projeto que é importante, entretanto que a sua importância maior será quando estiver sendo efetivado. Por isso eu cumprimento o deputado e estimulo essa negociação para que possa contribuir com a própria população que delegou a ele esse projeto. Obrigado. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Dilon Aires. Ausente. Deputado Rainha. Ausente. Deputado Asnildo Roure. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Edmar Perineu, sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Magela. Ausente. O projeto foi aprovado com 13 votos favoráveis e 11 ausências. Na ausência do deputado Zé Ramalho, torna-se sem efeito o deferimento do atendimento da sua proposta de item número 36 e peço ao senhor secretário fazer a leitura do item número 13. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei número 247/95, que compete às administrações regionais a instituírem o concurso para a escola Toino, bandeira e brasão de suas cidades. Autor, deputado Benício Tavares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Daniel. Daniel, pra cá. Senta aqui. Senta aqui. Eu vou ter que sair. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Eurípides Camargo. Sim. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias. Ausente. Deputado Dilon. Ausente. Deputado Peniel. Ausente. Deputado Rainha. Ausente. Deputado Asni. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Magela. Ausente. O projeto não alcançou o quórum necessário, com 12 votos favoráveis e 12 ausências. Suspendemos, portanto, a votação, passamos ao grande expediente. Consulto aos senhores deputados se algum dos senhores gostaria de fazer uso da palavra. Deixa só esse aqui, só o primeirinho. Não, aí ele tudo logo. Daniel, tá, pô.
Peço ao senhor secretário fazer a leitura de um expediente sobre a mesa. Vou ler só alguns, vou sair. Lê só um. Lê esse aí. Projeto de lei do senhor deputado Marco Lima. Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários de Veículos Automotores, APVA. Não havendo quem queira se manifestar, iremos suspender os trabalhos dessa sessão para o grande expediente que será transformado em comissão geral para as 17 horas. Portanto, está suspensa a sessão até às 17 horas, quando poderá dar sequência, inclusive, com a leitura do expediente sobre a mesa. Está reaberta a presente sessão. A presidência informa aos senhores e senhoras que, em função da transformação, da convocação, melhor, de sessão solene para outorga do título de cidadão honorário ao senhor Adelino Cassis, e para comemorar também o Dia do Servidor Público, nós estamos encerrando a sessão ordinária, convocando a sessão solene para imediatamente após a esta. Está encerrada a sessão ordinária. Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Informo aos senhores e senhoras que esta sessão solene foi convocada a partir de requerimento dos deputados Lúcia Carvalho, Geraldo Magela e do deputado Adão Xavier, e tem a função de fazer a outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Adelino Cassis, ao mesmo tempo em que comemoramos o Dia do Servidor Público. Neste momento, eu quero convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário de Administração, Antônio Carlos de Andrade, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Convido o deputado Jorge Cauim e o deputado Asli de Roure para conduzirem o nosso homenageado à mesa. Ao mesmo tempo em que convido para compor a mesa o homenageado desta tarde, cidadão honorário de Brasília, Adelino Cassis. Estou caminhando 100 km por dia. Quero convidar para compor a mesa o senhor presidente da Central Única dos Trabalhadores no Distrito Federal, José Zunga Alves de Lima. Convido para compor a mesa a senhora presidenta do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, senhora Érica Cocai. Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora líder do governo nesta casa e autora do decreto legislativo que concedeu o título de cidadão honorário ao senhor Adelino Cassis, a excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho.
Convido para compor a mesa o autor do requerimento da homenagem ao Dia do Servidor Público, o excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier. Neste momento, eu convido os senhores e senhoras presentes a se colocarem em pé para que nós possamos entoar o hino nacional brasileiro. Neste momento, eu concedo, antes de passar a oratória dos nossos representantes, eu quero convidar a deputada Lúcia Carvalho e o senhor secretário da administração, aqui representando o senhor governador, para, junto comigo,
fazer a outorga do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Adelino Cassis. Fazemos essa entrega em nome do povo do Distrito Federal. Aqui merece muito. Obrigado. Passa, vira lá para o povo lá. Neste momento, ouviremos a palavra da excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo nesta casa e autora do decreto legislativo que outorgou o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Adelino Cassis. Senhor presidente desta casa, deputado Geraldo Magela, senhor secretário da administração, Antônio Carlos de Andrade, representando o senhor governador, senhor e companheiro presidente da CUT, Zunga, senhora presidente do Sindicato dos Bancários e companheira Érica, companheiro Adão Xavier, deputado desta casa, autor também de um requerimento que nós decidimos realizar 2 sessões juntas, tanto a de homenagem ao servidor público como a do nosso companheiro homenageado, Adelino Cassis, que nesse momento eu saúdo. A cada um dos sindicalistas, trabalhadores aqui presentes, deputados e membros da família. Não vou citar cada um de vocês, apenas a companheira Yolanda, que deve simbolizar o clã do senhor Adelino Cassis, hoje homenageado por nós aqui nesta casa. Saúdo a todos vocês, em nome da esposa do senhor Adelino aqui presente. Foi através de um decreto legislativo aprovado por este plenário, de forma unânime, no último dia 5 de agosto deste ano, que hoje temos a oportunidade de conceder esta homenagem a Adelino Cassis. Pioneiro na organização dos trabalhadores no Distrito Federal, Adelino Cassis representa um símbolo de combatividade para todos os idosos que lutam por seu reconhecimento e valorização social. Contando um pouco de sua história. Adelino Cassis é paulista de Araraquara, São Paulo, filho de libaneses e milita no movimento sindical bancário desde 1941. Foi diretor e fundador da Central Única dos Trabalhadores. Mora em Brasília desde 1961. Pai de 6 filhos, Adelino Cassis é casado com dona Yolanda, que durante mais de 30 anos exerceu o magistério, como professora de 1º grau. Aqui ajudou a fundar o Sindicato dos Bancários, do qual foi primeiro presidente. Também foi fundador e presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília, da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Distrito Federal, da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Com o golpe militar de 1964, seu sindicato dos bancários sofreu intervenção e, mesmo com 20 anos de banco, teve os direitos políticos suspensos por 10 anos e foi sumariamente demitido pelo governo militar. Anistiado 16 anos depois, anistiado 16 anos após a demissão do banco. Conseguiu sobreviver e educar os 6 filhos, dedicando-se durante muito tempo ao ramo alimentício, chegando a entregar marmitas a domicílio. Em abril de 1986, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília, presidida por Cassis, enviou, então, ao governador José Aparecido de Oliveira ofício pleiteando a implementação, em Brasília, do passe livre para idosos. Esse benefício já existia nas principais cidades brasileiras. Finalmente, em 1986, depois de muitas audiências
numa parceria entre a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília e o Grupo da Terceira Idade, presidida e capitaneada pelo senhor João Medeiros, que está aqui presente hoje, que também nós oferecemos o título de cidadão honorário, conseguiram que o governo implantasse em Brasília o passe livre para idosos. Esta e outras conquistas, como em 1992, quando 2,5 milhões de aposentados de todo o país foram às ruas protestar contra a reforma fiscal na qual o governo Collor pretendia criar uma alíquota de 7% sobre os benefícios previdenciários e pelo reajuste de 147% nos seus rendimentos, mostram a força e a união dos nossos amigos aposentados. Homenagear Adelino Cassis com esse título, e nesta sessão, é homenagear a todos os aposentados do DF, que jamais desistiram de lutar pelo reconhecimento, valorização e respeito do trabalhador e do idoso. Há 4 anos, o jornal Folha de São Paulo escreveu que Adelino Cassis tem em seu currículo 50 anos de ligação com o Banco do Brasil, 32 anos de militância política. Já sofreu um infarto e escreveu poemas sobre Brasília. É este o personagem da história de Brasília que luta pelo direito dos aposentados e pensionistas, que com muita garra e amor, hoje, nesta casa, nós oferecemos o título de cidadão honorário. Tem uma passagem disso que a gente colocou aqui, que diz muito da sua família, que é o momento em que ele foi cassado, que ele foi demitido do banco. E toda a sua família sofreu muito para sobreviver financeiramente. Mas, apesar disso, o engajamento político ele nunca abandonou, mesmo que o sofrimento tenha sido grande. E a família partilhou com ele. E os filhos sofreram muito. E muitas vezes não entenderam porque o pai clamava por democracia. E muitas vezes não entenderam porque faltavam coisas na casa em função dessa luta política. Então, a lição de Adelino Cassis é uma lição para todos nós que construímos o movimento sindical a duras penas no Distrito Federal, que lutamos contra a ditadura militar e que hoje, embora tenhamos divergências, nós nos respeitamos. E Adelino ensinou para nós um pouquinho disso, ao construir conosco os instrumentos que organizam os trabalhadores. É por tudo isso, Adelino, que você merece muito mais que esta homenagem hoje aqui na casa, que, inclusive, homenageia também aos servidores públicos, que todos nós possamos ser adelinos na construção de instrumentos que aprimorem o processo da democracia, que façam com que nós possamos ter uma vida melhor. Senão, nós usufruindo desta sociedade melhor, mas que nossos filhos, nossos netos, que os futuros cidadãos possam usufruir daquilo que pessoas como Adelino Cassis semearam. Por tudo isso, com muito amor, apresentei esse título de cidadão honorário e todos os seus amigos aqui, que estão presentes, com certeza, estão lhe entregando isso com todo carinho e porque você é uma pessoa que simboliza a luta no Distrito Federal. É uma pessoa idosa, significando ter muitos anos de luta em defesa dos trabalhadores. Parabéns, Adelino Cassis, parabéns a todos vocês, a todos nós que convivemos com a figura humana que nos ensinou e nos ensina e nos ensinará por muito tempo ainda a construção de organismos que venham aprimorar a sociedade. Parabéns, Adelino Cassis, você merece esta homenagem hoje na Câmara Legislativa do Distrito Federal. E você ficará nas páginas da história do Distrito Federal que ajudou a construir. Quero convidar para compor a mesa o senhor presidente da Federação da União Nacional das Associações de Servidores Públicos Federais, senhor Marcos Vinícius Lisboa de Almeida. Esta sessão também foi convocada para homenagear os servidores públicos, por autoria e iniciativa do deputado Adão Xavier. Neste momento, eu concedo a palavra ao excelentíssimo deputado Adão Xavier.
Excelentíssimo senhor presidente desta casa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor secretário de administração, Antônio Carlos de Andrade, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, os senhores cidadão honorário de Brasília, Adelino Cassis, o senhor presidente da CUT, do DF, José Zunga Alves de Lima, senhora presidenta do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Érica Cocai, excelentíssima senhora líder do governo desta casa e autora do decreto legislativo, deputada Lúcia Carvalho, e excelentíssimo senhor Marcos Vinícius, presidente da Federação dos Servidores Públicos do Distrito Federal, ou seja, de Brasília. Deputados aqui presentes, senhoras e senhores, a Câmara Legislativa presta, nesse momento, uma homenagem justa aos servidores públicos pela passagem do seu dia transcorrido no dia 28 de outubro. Queremos, nesse momento, não só homenagear, mas também trazer uma palavra de apoio a esta classe que tem sido tão injustiçada nos últimos 2 anos. São milhares e milhares de servidores públicos, pais de famílias, que estão apreensivos com as últimas medidas que vão, sem dúvida, influenciar o seu futuro no serviço público. Não temos nada a comemorar, mas sim nos engajarmos numa luta pela manutenção dos direitos adquiridos ao longo de tantos anos de trabalho. Do dia para a noite, o servidor público é culpado de tudo. Das más administrações públicas, dos gastos desnecessários, dos desperdícios, está sendo usado para ser um bode expiatório. Pela qual estamos todos nós passando, ou melhor, está sendo usado para ser bode expiatório de uma situação grave pela qual estamos todos nós passando. O país está em crise. O desemprego assola todas as camadas sociais. O servidor público, a falta de uma análise correta sobre as verdadeiras causas dos rombos públicos, dos rombos públicos, que leva o servidor público ao desespero. O Distrito Federal é uma cidade que foi criada para ser uma cidade administrativa. Para cá vieram centenas de servidores públicos de todos os outros estados, para ajudarem na construção da nova capital. Deixaram famílias, amigos, para erguer a nova república. Quem deu forma e conteúdo à nova capital dos brasileiros foi, sem dúvida, o servidor público, que veio junto com a máquina burocrática, e devemos a eles, muitos deles, como pedreiros, carpinteiros, construtores, arquitetos e outros. O servidor público colocou a máquina para funcionar em Brasília. Após tantos anos de luta, o que assistimos hoje em Brasília e no resto do país? São servidores sendo assustados com pacotes governamentais que retiram os seus direitos e trazem como consequência a inquietude no meio dos servidores, pressionados pelo governo a que servem. A pedir de demissão voluntária, os servidores públicos estão entrando na justiça para garantir os seus direitos, recebendo salários incompatíveis com as suas necessidades. O servidor público está há quase 2 anos sem o aumento, e é inconcebível que um governo que recebeu maciça votação na classe do servidor público possa estar
agindo da maneira que está. Isso no governo local e também governo federal. O governo do Distrito Federal suspendeu a venda dos 10 dias de férias. Dividiu o adiantamento de férias em 2 vezes. E o pior do que isso, não paga o auxílio creche nem o ticket alimentação. Já garantidos em lei e aprovado na Câmara Legislativa. O que falta mais tirar do servidor? O emprego? E esse servidor, não se engane, devemos lutar pela garantia desse emprego, pelo fortalecimento desta categoria. Até os servidores aposentados perderam o sossego e uma parcela dos seus contra-cheques vão para a Previdência. Acho injusta esta perseguição aos servidores públicos e quero de público prestar a minha homenagem, o meu apoio. Vocês não podem carregar nos ombros erros administrativos com o dinheiro público dos governantes. Temos sim que elegermos governos que valorizem a classe, que compreenda que um funcionário bem remunerado e com todos os seus direitos garantidos devolve em dobro ao Estado com trabalho sério e responsabilidade. Não vamos construir um país melhor se não valorizarmos a classe trabalhadora, o servidor público. O servidor que trabalha para que o governo possa oferecer um serviço de qualidade à população de Brasília. Senhor presidente, encerramos aqui o nosso breve pronunciamento. Ao mesmo tempo que desejamos a todos os servidores públicos sucesso, que apesar de tantas notícias ruins nos últimos tempos para os servidores, possamos animar e lutar para que os nossos direitos sejam assegurados. A todos os servidores de Brasília, o nosso abraço, o nosso aqui de coração, o nosso apoio. E que, tanto no governo local como no governo federal, possa valorizar essa classe trabalhadora. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência quer registrar com orgulho a presença nesta sessão do senhor secretário adjunto do Desenvolvimento Social e Ação Comunitária do Governo do Distrito Federal, senhor Marcelo Aguiar, senhor administrador regional de Samambaia, Jacques Pena, senhor administrador regional do Recanto das Emas, Chico Pereira, senhor João Batista de Medeiros, chefe da Assessoria Especial para Assuntos da Terceira Idade do Governo do Distrito Federal e cidadão honorário de Brasília, senhor Francisco de Assis Araújo, presidente da ASEF, senhor Neio Lúcio de Oliveira Campos, chefe de gabinete do secretário de Administração do Governo do Distrito Federal, senhor Gustavo Ponce de Leon, presidente do Sindicato dos Servidores da Câmara Legislativa e Tribunal de Contas do Distrito Federal, sindical, senhor Luiz Carlos Torres de Alencar, presidente do Diretório Zonal do PT do Guará, do senhor Alberto Moreira Rosa Neto, representando o CORD DF, das senhoras Graciela Paulo Ferroni e Marinês Gaia, representando a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, a senhora Joana Isaacson, secretária-geral do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, Simpol, senhor Joaquim Neves Campos, diretor financeiro do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, Simpol, da senhora Patrícia Demarco, secretária de Formação da CUT, da senhora Rejane Pitanga, secretária-geral da CUT, do senhor Josafá Dantas do Nascimento, representando o Sindicato dos Jornalistas, senhora Elzira Maria do Espírito Santo, ex-presidente da CUT, do senhor Albiléu Trentino Ziller. Neste momento, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor
Deputado Jorge Cauí, representando o PMDB. Excelentíssimo senhor, presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor secretário de administração, Antônio Carlos de Andrade, neste ato representando o senhor governador do Distrito Federal, senhor cidadão honorário de Brasília, Adelino Cassis, senhor presidente da CUT, Distrito Federal, Zé Zunga Alves de Lima, senhor presidente da Federação da União Nacional das Associações de Servidores Públicos Federais, Marcos Vinícius Lisboa de Almeida, senhora presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Érica Cacai, excelentíssima senhora líder do governo nessa casa e autora do decreto legislativo, minha amiga deputada Lúcia Carvalho, excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier, autor do regramento também, nessa sessão solene em homenagem ao Dia do Servidor. Saúdo aqui também a dona Yolanda, esposa do nosso homenageado, senhores administradores regionais aqui presentes, meu caro amigo Medeiros, presidente da ET, senhores secretários, administradores, meus senhores e minhas senhoras. Adelino, eu sinto muita vontade para dirigir-lhe umas palavras em nome do meu partido, nessa casa, o PMDB, porque a sua luta é minha luta, a sua batalha é minha batalha. Nós lutamos numa causa sublime. E hoje fiquei muito satisfeito de saber que você é meu patrício, filho de libanês. Eu também sou filho de libanês. Meus pais vieram de Esgarten e foi uma satisfação muito grande, porque eu li o seu currículo. Mas como a deputada Lúcia já falou do seu currículo, eu quero dizer que é uma satisfação grande ver você hoje à presidência da Associação dos Aposentados. Olha, a gente fica até triste quando vê falar no idoso, porque o idoso continua marginalizado, largam para lá. Eu tenho casos, Adelino, de filhos que abandonam o pai e jogam na rua, abandonam a mãe e jogam na rua. Eu cato e levo para lá. E procuro dar amor, muito amor. Aquilo que eles não tiveram com os filhos, eu procuro dar àqueles que são jogados às ruas. Esses dias mesmo me ligou uma jornalista, 11 horas da noite, na minha casa, e disse: deputado, o senhor poderia acolher um velho de 82 anos? Os filhos jogaram na rua, está aqui na delegacia. Foi um choque para mim. Mandei que levassem. No dia seguinte, levaram o velho, tratamos bem, mas acho que doeu a consciência da família. 30 dias depois, foram buscá-los. Então, a gente tem tantas coisas que se passam no lar dos velhinhos, porque eu tenho 150 velhos. 150 velhos que os filhos abandonaram, os filhos não quiseram, os filhos lhes deixaram, e eu trato com amor. Porque eu não posso conceber, Adelino, como é que uns filhos não podem tratar um pai e uma mãe? Eu tenho até uma filosofia árabe que diz: mulher a gente arranja, filho a gente faz. Pai e mãe uma vez só. Uma vez só. Abandonam. Não querem nem saber. Quando é que os homens vão abrir seus corações para aprender a respeitar um pai e uma mãe ou um idoso? Se um filho não pode dar amor a um pai e uma mãe, eu dou para 150. E estou ampliando as nossas obras, trabalhando de noite para arranjar recursos para acolher mais 80 velhos. Se Deus quiser, dia 7 de março do ano que vem, eu quero inaugurar essa obra. Faço questão da sua presença, Adelino. Adelino, que beleza quando a gente dedica uma causa como essa. Você, dedicando a sua vida agora em prol dos aposentados, os deixados, os abandonados aposentados. A gente pensa que um dia vai melhorar, porque nós estamos nos fins dos tempos, na passagem do terceiro milênio,
espero que nesse fim de tempos as criaturas abram seus corações para a responsabilidade maior que são os pais, o idoso. Saber respeitar o idoso é saber respeitar uma criatura que dedicou sua vida inteira, trabalhou, lutou, criou os filhos, fizeram tudo para que seus filhos crescessem, formassem ou vivessem. E hoje, desdeixado. Adelino, eu, como deputado nessa casa, minha maior missão aqui é cuidar do idoso, das crianças, o problema social. Eu já fiz projetos de leis, muitos, mas aqui tem uns importantes. Criei um ambulatório de clínica geriátrica em toda a rede de saúde do Distrito Federal. Agora com a deputada Maninha lá, nossa companheira muito querida, a secretária de saúde, eu tenho certeza que ela vai abrir o espaço para que esse atendimento seja respeitado, porque até hoje não foi. Caixa especial em toda a rede bancária para atender o idoso. O banco é obrigado a ter um caixa especial para atender o idoso. E criei o Conselho do Idoso do Distrito Federal, que é uma obra das mais abrangentes, porque o idoso pode reintegrar a sociedade, a família, tem que ser respeitado. Um projeto de lei maravilhoso. Também, depois de alguns anos, está parado. Não sei por quê. O Medeiro depois pode até me dizer. E agora, por último, apesar de muitos outros projetos em prol do idoso, mas nós estamos fazendo o Estatuto do Idoso nessa casa. Eu, de parceria com o deputado Marco Lima. É um estatuto muito importante. E eu fico feliz quando vejo, dona Yolanda, quero dirigir a senhora. Antigamente, ou até agora, dizem, atrás de um grande homem está uma grande mulher. Depois melhoraram um pouquinho. Ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Eu digo mais, no coração de um grande homem está uma grande mulher, dona Yolanda. Para que um homem desempenhe sua missão, é preciso ter uma companheira que lhe dê o sustentáculo da sua caminhada da vida. E a senhora o deu ao nosso querido Adelino. 7 filhos, 6 filhos, 12 netos. Todos formados, que beleza, que maravilha. Missão cumprida. E hoje, dona Yolanda, nós estamos de cabelos brancos, mas envaidecidos de estarmos cumprindo a nossa missão. A senhora está cumprindo a missão ao lado do seu companheiro. Continue, dê forças, porque o Adelino ainda pode realizar muito, muito mais do que aquilo já realizou. Ele pode dar aos idosos o que ele tem dado, amor, muito amor, e nós vamos dar junto, Adelino, durante a nossa vida aqui na Terra, muito amor aos idosos, e que Deus nos proteja. Obrigado. Quero registrar satisfação de termos conosco aqui membros da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Brasília, senhora Francisca Antônia e Souza, Maria Iane dos Anjos Ribeiro, Paulo Moreira Lima, Benedito Marques Carvalho, Cíntia Silva Moraes, Leandro Felipe Bueno, Miguel Sales Franco, Lúcio Flávio Viana Lima. E eu quero também registrar com muito orgulho a presença do senhor Benedito Chavita de Souza, que recebeu desta casa o título de operário símbolo da Constituição de Brasília. O primeiro título concedido nesta casa, que eu particularmente me orgulho de ter sido autor. Então, quero registrar com muito orgulho a presença do Chavita. Quero, neste momento, conceder a palavra ao excelentíssimo senhor líder do PT, nesta casa, deputado Asni de Roure. Senhor presidente, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo presidente dessa casa, excelentíssimo senhor secretário de administração, Antônio Carlos de Andrade, neste ato representando o senhor governador, excelentíssimo
homenageado, companheiro cidadão honorário Adelino Cassis, hoje honrando esta casa. Caro companheiro presidente da Central Única dos Trabalhadores, José Zunga, o senhor presidente da Federação da União Nacional das Associações de Servidores Públicos Federais, Marcos Vinícius Lisboa de Almeida, senhora presidenta do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, a companheira Érica Cocai, e excelentíssima senhora e líder do governo nesta casa, e autora do decreto legislativo, deputada Lúcia Carvalho, e o senhor, excelentíssimo senhor, autor do requerimento de homenagem ao servidor público, deputado Adão Xavier. Meus companheiros deputados, familiares, líderes sindicais e representantes do executivo aqui nesta casa, para a liderança do Partido dos Trabalhadores, é uma grande honra homenagear nesse ato o combativo companheiro Adelino Cassis, líder sindical, militante político, exemplo de luta para todos nós trabalhadores. Homenageio e deixo também o meu tributo à autora do requerimento, a deputada Lúcia Carvalho, pela sensibilidade de apresentação do referido projeto, do referido decreto legislativo, que resgata o compromisso desta trajetória dos trabalhadores e a sua luta. Esta longa trajetória é parte importante da história do sindicalismo brasileiro e da resistência por longos 20 anos do regime militar. E isto, o companheiro Adelino Cassis enfrentou com determinação, com ousadia, com compromisso e com ética. Continuou esta luta. E hoje torna-se, no contexto nacional, uma das maiores lideranças do movimento dos aposentados, não apenas no Distrito Federal, como também em todo o país. Nossa homenagem é, portanto, a este companheiro que tem anos e anos de suor, de determinação e de companheirismo. Natural de Araraquara, interior de São Paulo, com 19 anos, Adelino Cassis já fazia o concurso para o Banco do Brasil, o local onde montou sua base há mais de meio século e já muito bem lembrado, o primeiro presidente do sindicato no Distrito Federal. Sua carreira passou por São Paulo, onde foi gerente por 2 vezes, pelo Rio de Janeiro, e em 1961 foi transferido para Brasília e aqui, como já foi lembrado, foi um dos fundadores dos sindicatos dos bancários. Na capital da República, como um candango, nosso homenageado de hoje sofreu as provações mais difíceis por causa da sua determinação e militância política. Durante o regime militar, teve os direitos políticos cassados e foi sumariamente demitido do banco onde trabalhava. Respondeu nada menos que 8 inquéritos policiais militares diante de tanta arbitrariedade. Cassis não entregou os pontos e foi vender marmitas a domicílio para conseguir o pão, alimentar e criar seus 6 filhos. Seu exemplo e sua dignidade não foram em vão. O Supremo Tribunal Federal, instância máxima da justiça brasileira, por unanimidade, considerou inepta as denúncias e mandou arquivar todos os processos. Esse foi o começo do reconhecimento da justeza de suas ideias. Hoje, esse poder legislativo, como outras entidades, continua reconhecendo a importância de sua militância e lhe presta esta homenagem. E o mais importante, não é apenas um passado, mas um passado que reveste-se de presente e faz dele ainda uma memória atuante na luta dos trabalhadores, mais especificamente dos aposentados. Portanto, companheiro Adelino Cassis aceita, em nome da liderança do Partido dos Trabalhadores, esta homenagem como sendo justa. Esta casa simplesmente reconhece a sua história. E também a dona Yolanda, ao
Paulo, ao Flávio, ao Carlinhos, a Marisa, que não está aqui presente, Dulcineia, a Márcia, as noras, os netos. Nós gostaríamos também de deixar o nosso tributo, porque elas viveram e vivem a angústia de ter dentro de casa um líder sindical. E aqueles que são líderes sentem de perto a angústia dos seus queridos, dos seus familiares. Sobretudo nos momentos da perseguição, nos momentos de estar escondidos. Tony Yolanda sabe muito bem as lágrimas que a família e ela em particular viviam. Deixo também o meu reconhecimento em particular ao companheiro Paulo, que também viveu a semelhança do pai, essa determinação de lutar e de se incorporar à luta dos trabalhadores desde os seus primeiros anos de vida enquanto trabalhador. Portanto, o companheiro Cassis receba a nossa mais justa homenagem e toda a sua família. Mas também não poderia encerrar este pronunciamento sem deixar de mencionar aquilo que para nós é tão caro, e quero aqui, deputado Adão Xavier, de homenageá-lo pela sua determinação de levantar a bandeira do servidor público. Talvez muitos poderiam estar aqui presentes, não estão, vários fatores, mas aqui há liderança, há formadores de opinião, e que hão de reconhecer a sua sensibilidade num momento tão difícil como esse. Mas, deputado, é importante resgatar que nós temos de manter um discurso dentro da perspectiva da coerência. Defender o servidor público não é apenas desmascarar o que o governo federal faz com o servidor público, mas também exigir com os partidos presentes nesta casa possa, de fato, fazer oposição ao governo federal no Congresso Nacional e derrotar as propostas de reformas administrativas que vão de encontro com os trabalhadores. E eu tenho certeza que os servidores públicos não fugirão desta luta, estão comprometidos, porque ser servidor público é um compromisso com a própria vida daqueles que escolheram. Portanto, senhor presidente, senhor deputado Adão Xavier, nós deixamos o nosso reconhecimento. Não há o que comemorar do ponto de vista das conquistas, mas há o que convocar-nos, não apenas os deputados, mas sobretudo os servidores públicos. Inclusive, no dia de amanhã, há um ato que está sendo promovido pelos servidores públicos, coordenado pela Central Única dos Trabalhadores. Mais do que justo que todos os parlamentares desta casa estejam presentes na defesa desta categoria hoje tão discriminada. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, com satisfação que eu quero registrar a presença da nossa deputada secretária de Saúde, Maria José Maninha, do nosso amigo Trajano Jardim, ex-administrador do Riacho Fundo, a senhora diretora de imprensa do Sindicato dos Professores, Maria Lúcia Ivanov, a senhora Nilza Soares Fagundes, o senhor presidente da Associação dos Servidores da CAESB, Fernando Luiz de Azevedo, senhor presidente da Associação dos Servidores do IDAB, Raul Miranda Rodrigues, senhor representante da Associação dos Servidores do GEIPOT, Vitor Hugo da Silva, senhor Luiz Carlos Pontual de Lemos, senhor representante do Sindicato dos Rodoviários, Paulo César Ramos, senhor Galvão Augusto Domingos, da Executiva do PMDB, senhor representante do Sindicato da Saúde, Sindicatão, Elias Lopes da Silva, da senhora Niedja, representando o Sindicep, dos dirigentes do Sindicato dos Bancários, José Wilson da Silva e Francisco Caquito, do senhor João Lobo, representando o Sindicato dos Vigilantes. Neste momento, tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco, representando o PSDB. Excelentíssimo senhor deputado Geraldo Magela, presidente desta casa,
excelentíssimo senhor secretário de administração neste ato, representando o senhor governador do Distrito Federal, professor Cristóvão Buarque, senhor cidadão honorário de Brasília, Adelino Cassis, justa homenagem realizada nesta sessão por iniciativa da deputada Lúcia Carvalho, a quem saúdo também, senhor presidente da CUT, José Zunga Alves de Lima, senhor presidente da Federação da União Nacional das Associações de Servidores Públicos Federais, Marcos Vinícius Lisboa, senhora presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Érica Cocai, excelentíssima senhora líder do governo nessa casa, deputada Lúcia, e ao deputado Adão Xavier, no momento não presente, autor do requerimento para homenagem ao Dia do Servidor Público ocorrido ontem. Eu, ao me inscrever para fazer este breve pronunciamento em nome do PSDB, gostaria de esquecer um pouquinho, mesmo porque, para não tirar o brilho dessa sessão, as questões mais do ponto de vista das divergências, a questão do ponto de vista das opiniões e até mesmo as questões relativas aos segmentos, este ou aquele segmento da sociedade. Eu acredito que, nesse momento, nós temos que falar em nome de todos, reconhecendo o que representou e o que representa o senhor Adelino Cassis pela sua luta e pelo seu trabalho. Essa sociedade na qual nós estamos inseridos é uma sociedade que tem é segmentada, ela é dividida em vários segmentos, os quais procuram, cada um de per si, enfatizar seus anseios, suas necessidades, suas lutas, suas expectativas. E é bom que seja assim, porque estamos vivendo num país cuja democracia é plena e cuja liberdade é total para cada um manifestar suas opiniões, seus desejos, seus anseios, suas expectativas. E eu falo isso pensando que pouco tempo atrás não era assim. Ao verificar aqui a presença da dona Yolanda, a quem tenho o prazer de conhecer nessa oportunidade, dos filhos, especialmente o Paulo, que, segundo fui informado pelo Dr. Ziller, que está conosco aqui nessa oportunidade, como amigo da família, quantas vezes essa senhora dedicada ao seu lar, dona de casa, preocupada com seus filhos, teve que sofrer na própria pele a ausência, a distância e, às vezes, até mesmo a falta de condições de poder demonstrar carinho, amor, dedicação aos seus filhos em virtude de estarem eles ausentes por força de um governo ditatorial que tentava castrar, caçar, impedir, boicotar o surgimento de lideranças, de pessoas que pudessem pensar livremente e defender com todo o vigor as suas opiniões. A gente hoje, quando percebe que a história é diferente, fica pensando que parece ter sido fácil, mas com certeza não foi. Enfrentar tudo e todos para defender suas opiniões deve ter sido difícil e sacrificial. Abrir mão, muitas vezes, de determinados confortos e, às vezes, até de determinados direitos para lutar pelo direito de outros, que às vezes até sem saber se amanhã ou depois seria reconhecido ou não, felizmente está sendo reconhecido nesta homenagem. Isto é prova de um idealismo que todos nós gostaríamos de ver muito mais presente na nossa sociedade brasileira. Infelizmente, muitos de nós somos levados a defender quase sempre aquilo que nos interessa em particular. Somos levados a lutar pelos direitos de termos os privilégios. Somos levados a brigar por coisas que nos beneficiam imediatamente. Somos levados a defender somente aquilo que, por uma razão ou outra, representa
a nossa necessidade em particular. E, às vezes, é preciso abrir mão até de determinadas necessidades e até de determinadas coisas essenciais para se fazer história e se buscar registrar na vida de uma sociedade, na história de um povo, um verdadeiro idealismo. E eu creio que o senhor Adelino Cassis, como pioneiro que foi na organização dos trabalhadores no Distrito Federal, enfrentando a reação contrária daqueles que não queriam a organização da sociedade, pelo menos a livre organização da sociedade. Queriam uma sociedade organizada de acordo com os conceitos daqueles que estavam gerindo, administrando o país. Mas, certamente, era preciso ter uma voz que discordasse dessa imposição e que buscasse construir uma verdadeira cidadania fundamentada no direito de defender seus pontos de vista, de buscar defender os seus conceitos. Eu sei que, ao homenagear hoje o senhor Adelino Cassis, por extensão, e nem podia ser diferente, nós estamos homenageando também a Dona Yolanda, o Paulo, o Luiz Carlos, o Flávio, a Dulcineia, a Márcia e a Marisa, que, conforme disse o deputado Vazini, não está aqui entre nós, mas que são pessoas que pagaram também um preço, que tiveram, às vezes, direitos essenciais retirados porque, de alguma maneira, estavam dando guarida, estavam dando apoio, estavam dando força para aquele idealista que lutou para que as suas ideias não morressem. E hoje a Câmara Legislativa reconhece, na luta, no trabalho, na vida e na dedicação do Adelino Cassis, a luta de todos aqueles, não apenas os servidores públicos, mas todos aqueles que acreditaram nos seus ideais e que lutaram por eles. Todos aqueles que entenderam que uma sociedade se faz com a liberdade de expressão, com o direito de discordar, com a oportunidade concedida a todos de serem cidadãos, sem distinção de ser primeira ou segunda categoria. E isso, certamente, ficou registrado na nossa história, e é uma marca que ninguém mais vai poder apagar. Conceder esse título talvez seja uma homenagem ao senhor, uma justa homenagem ao senhor, mas eu acho que é uma homenagem maior ainda à nossa cidade, que é feliz, que é grata por ter como cidadão honorário o seu nome inscrito nessa galeria. Muito obrigado. Quero registrar a satisfação de estar conosco aqui a senhora Yolanda Ramos Cassis, esposa do senhor Adelino Cassis, dos seus filhos Dulcineia Ramos Cassis, Márcia Ramos Cassis, Paulo Sérgio Ramos Cassis, Luiz Carlos Ramos Cassis, Flávio Augusto Ramos, das noras Maria dos Reis Santos Cassis, Solange Marques Cassis, Beatriz Costa Cassis, e dos netos Rosa Maria, Edneia, Paulo Sérgio, Maurício e Luiz Henrique. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós nos sentimos, de fato, muito honrados com a presença de vocês nesta sessão. Neste momento, eu concedo a palavra ao senhor Marcos Vinícius Lisboa, presidente da Federação da União Nacional das Associações dos Servidores Públicos Federais. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente desta casa, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor secretário de administração, Antônio Carlos de Andrade, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, senhor cidadão honorário de Brasília, Adelino Cassis, senhor presidente da CUT-DF, José